Senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do nosso Johnny Cast. Se você ainda não está inscrito neste canal, ajuda a gente aí, inscreva-se, compartilhe esse episódio que eu tenho certeza vai ser um episódio assim valioso, episódio para aprender, porque hoje o nosso convidado é um professor dos bons, hein? Professor, filósofo, sociólogo, palestrante, e hoje eu vou conversar com o professor Dumas. Professor, muito bem-vindo. Prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite do Johnny Cash. Seja bem-vindo. Boa tarde, Johnny Cash. Tudo bem? Tudo bem? Muito boa tarde a todos que nos acompanham nesse dileto programa. É uma satisfação e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade estar com vocês. E não fiz mais que obrigação em aceitar o convite. Responsabilidade nossa aqui, porque professor Dumas, com o currículo dele, seria desses assim de desafiar assim, né, o entrevistador, não fosse essa simpatia assim. Poderia estar aqui com medo. Gente, será que eu vou falar alguma coisa assim errada? Será que o professor... Mas eu tô muito feliz. O senhor é o primeiro professor que a gente entrevista. Eu acho que demorou muito até para a gente trazer um professor. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa ótima. O senhor dá aula em quais instituições, professor? Vamos começar falando desse currículo aí, e aí a gente vai se aprofundando em outros assuntos. Que bom. Eu sou um professor, filósofo, sociólogo. Eu fiz mestrado em filosofia política aqui na Universidade Federal. Para quem não tem deficiência visual, eu quero fazer minha autodescrição. Perfeito. Eu sou um homem negro, tenho cabelos compridos, não os corto desde 2005. Estou trajando uma camisa branca com algumas caracteres de madeira, calça jeans, sapato marrom. Também uso óculos com armação branca. E eu leciono aqui no Colégio Preveste há 25 anos, né, nas duas unidades. Fui também professor aqui da PUC por 20 anos. Atualmente além do Preveste, estou no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, campus de Jataí, aqui em Goiás, e também na Faculdade de Gestão e Inovação Polo, em Jataí. Então, são as instituições onde eu atuo como professor. Muito bacana, professor. O senhor é filósofo, né? Exato. E a ideia, o senso comum do filósofo é essa ideia, talvez, de refletir sobre tudo o tempo todo. E é assim mesmo que funciona? Exatamente. A filosofia, para começar, ela não é aquela coisa difícil, como se dizem. Sim. Tornar a filosofia um conhecimento e um saber profundo, mas ela ficou muito restrita aos homens. Pode olhar que é uma área da ciência muito machista. Uhum. Poucas mulheres se destacaram, embora as mulheres sabem muito bem fazer filosofia, mas elas não aparecem muito, né, nos anais históricos da filosofia. Por um outro lado, a filosofia é como se fosse uma enfermeira, que todos os dias ela te visita e ela sempre traz alguma coisa nova para se pensar. E a filosofia, então, por fim, ela modifica o ser do homem e da mulher. Não dessa forma intelectualista ou cientificista, mas de uma forma humana. O humano ser precisa ser pensado. Inclusive, tem um filósofo italiano, Antonio Gramsci, que ele vai dizer que a pergunta dioturna do homem deveria ser: o que é o homem? Né? Então, a filosofia todo dia tem que fazer essa pergunta para nós: quem eu sou? E aí, geralmente, eu digo: você não é o seu nome. Então, Johnny Botelho ou Johnny Cash não é você. Uhum. É apenas um nome dado a ti, porque você é algo muito além deste nome. Então, a filosofia ela é provocante mesmo, ela é desafiadora e, ao mesmo tempo, ela é estranha. Porque o filósofo, a filósofa, é um homem, uma mulher que está num quarto escuro procurando um gato preto que não está lá, mas ele encontra. Isso é Fernando Pessoa, quando ele tentou fazer filosofia, disse que ele não daria conta. Então, a filosofia é muito agradável, mas, ao mesmo tempo, ela desnuda a gente diante da vida. E aí você precisa o tempo todo encontrar um sentido para viver, encontrar um sentido para a existência, né? E falar da existência com amor, com gratidão, com ternura, mas equilibrando razão e emoção. E quando a gente procura esse sentido para viver, essa razão de existir, a gente encontra? Encontra,
E geralmente, quando a gente encontra, novos desafios aparecem. Eu lembro de uma fala que fiz em Aparecida de Goiânia, e uma moça levantou a mão e perguntou: como você consegue encontrar essa alegria? Como você consegue encontrar essa razão? Porque eu, com 21 anos, estou custando a viver. Então eu falei: olha, você está faltando filosofia. Mas não é essa filosofia livresca, ou essa filosofia vaidosa, mas é uma filosofia enquanto saber, né? Quando voltar para si. Geralmente nós estamos com as câmeras da vida voltadas sempre para os outros e não para nós. Então a filosofia, ela vai trazer para esse labirinto humano. E esse labirinto você vai encontrando as saídas. Lembrando que nada é fácil, mas não é difícil encontrar quando a gente leva a sério a existência, quando a gente não banaliza o existir. Então, geralmente, eu digo que filosofar é um pulsar, né? Filosofar é um desejo profundo de você dizer: a vida me parece 3 pontos. É o nascimento, é o viver, é o envelhecer. Me parece ser muito bonito envelhecer com saúde, envelhecer com experiência. Tanto é que as pessoas que conseguiram fazer isso, nós temos admiração por elas, né? Porque elas têm uma experiência e às vezes nem foram à sala de aula. Porque necessariamente a filosofia, ela não acontece numa sala de aula. A filosofia acontece até debaixo de uma árvore. Por exemplo, esse bom bate-papo leve, né, sem pretensões, que não seja o saber, que não seja dialogar, isso aqui é filosofar. Tanto é que o filósofo Immanuel Kant, ele vai dizer que não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. Isso é muito interessante. Mas o próprio Sócrates, que é quem traz a discussão humana na filosofia, primeiro, né? Porque anteriormente a Sócrates, a discussão filosófica é de onde tudo veio. E com Sócrates é que entra a questão da moral, da ética, da coragem, as questões humanas. E Sócrates também fala disso, que o homem deve unir o saber ao fazer. Então, filosofar é viver decentemente, sem querer se superar ninguém. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou diferente. E como um homem diferente, ou como uma mulher diferente, se fosse o caso, eu vou filosofar também uma vida diferente. Então, isso é muito belo, é muito importante para a vida. Professor, uma coisa muito presente na vida de qualquer ser humano é a dúvida. A gente vive com muitas dúvidas e eu acho que a dúvida nos movimenta, porque a gente, na dúvida, a gente quer descobrir, a gente quer aprender. O senhor acha que as pessoas, né, contrapondo isso até com o que a gente observa na internet, com a velocidade das coisas, elas estão com muitas certezas e isso pode atrapalhar um pouco a convivência? John, você traz essa questão, ela é colocada por René Descartes. Descartes vai dizer: se você quer alcançar o verdadeiro conhecimento, duvide de tudo. Só que no Brasil, a palavra duvidar, ela é mal interpretada. Porque quando você fala assim, eu duvido que tu disse isso, ou eu duvido que isso aconteça, é como se isso é mentira. Dúvida não é uma mentira. Dúvida é uma necessidade humana. Então, duvidar é o primeiro passo para a gente esclarecer ou enegrecer alguma coisa. É o duvidar. E hoje, como tu bem coloca, é um mundo de dúvidas. Nós nunca sabemos o que vai acontecer com a natureza. Nós nunca sabemos o que vai acontecer com a viagem que faço. Porque as pessoas conduzem seus carros com muita velocidade, sem muita responsabilidade. Nós não estamos sabendo o que vai acontecer com a política, as condições da sociedade, a condução da vida pública e assim sucessivamente. Então, a dúvida, ela não pode ser um incômodo. A dúvida deve ser um processo do saber, né? Um processo do caminhar. A dúvida, ela é importante para nós, os humanos. Por isso, a gente está sempre... que não é desconfiança. Isso. Porque a gente vai dizer: eu estou desconfiado. Isso é outra coisa. A vontade de saber, Exatamente, de descobrir. Isso é dúvida. A terceira, o Descartes, finalizando essa ideia da dúvida, ele estabelece uma cadeia de dúvidas. A terceira, na escala de 1, 2, 3, a terceira dúvida, ele diz assim: duvide dos discursos da autoridade. Isso sempre, eu parei muito nessa terceira dúvida dele. Porque ele diz, duvide dos discursos, ele pluralizou.
Mas depois ele singulariza, dá autoridade. O que eu fiz? De tanto sofrer, do que ele está falando? Eu fui olhar, ele morre em 1650. Se nós pegarmos a data de morte, então, logo mais atrás, você tinha a Inquisição. A Inquisição tinha pouco tempo que tinha cessado a Inquisição da Igreja Católica. Quem é que mandava no mundo naquele momento? O Papa. Duvide dos discursos da autoridade, ou seja, duvide dos discursos do Papa, que era a maior autoridade no mundo europeu. Então, olha a sabedoria filosófica dele. Ele não falou o nome Papa, mas quem fosse raciocinar entendia que ele estava falando do Papa. Ele disse, não é que o Papa está mentindo, mas é que eu vou refletir sobre o que o Papa fala. Qual é a veracidade do que é falado pelo Papa? Para dizer, nem toda autoridade é infalível, porque naquele momento o Papa era infalível. Interessante o senhor trazer isso num momento assim de extrema polarização política, em que as pessoas criam seus ídolos e seguem o que esses ídolos dizem. Muitas vezes a gente está batendo uma conversa, estou aprendendo muito com o senhor aqui, o senhor fala de maneira calma e muito didática, e a gente consegue perceber que tem um estudo por trás disso. E às vezes assim vem uma pessoa e fala em tom autoritário e cria uma ideia que os seus seguidores, assim, os seus fãs, eles não questionam. A gente está perdendo a capacidade de questionar. E por que essa necessidade de se criar ídolos? Ídolos políticos até, que é uma coisa, talvez um fenômeno mais recente aqui pra gente, ou pelo menos que a gente observa melhor, né, de poucos anos para cá. Por que isso acontece, professor? O Brasil não tem política. O Brasil tem empresários, empresárias que assumem o poder político. O poder político brasileiro é caríssimo. E política não se faz comprando voto de algo direto ou indiretamente. Política se faz com um projeto de vida social. Inclusive, é uma ciência. Olha, se é uma ciência, como eu acredito, que a política é ciência, tanto é que você vai para a universidade, você vai fazer ciências políticas. Sim. E quem é que cria essa ciência? É o filósofo florentino, na Itália, Niccolo Maquiavel. Há uma leitura totalmente equivocada sobre Maquiavel, essa coisa de maquiavélico. Que é uma coisa meio maldosa, né? Que a pessoa é ruim. Aham. Não, Maquiavel não está ensinando maldade na política. Maquiavel é um filósofo político realista. Ele está dizendo como, naquele momento, no seu tempo, era conduzida a vida pública. Então, ele está criticando. E um dos pontos fundamentais da obra, O Príncipe, é dizer que da boa condução política depende a felicidade de um povo. Então, política é nós conduzirmos a sociedade de forma que o povo seja feliz. Agora, outra coisa importante na política. Por que no Brasil eu disse que não tem política? Geralmente, quem nos governa são pessoas ignorantes do ponto de vista político, enquanto ciência. Mas ele é uma pessoa muito esperta em ganhar dinheiro. Sim. Pode observar que, geralmente, quando tem um político, tem empresários do lado. Todo o escândalo político brasileiro, o empresário aparece, porque ele tem o dinheiro. Então, você tem um país que não tem políticos, mas um país que os empresários têm ele nas mãos. Sim. Então, você vai pegar uma licitação pública, propina. Geralmente. Então, isso é muito ruim. Isso recai no povo como falta de opção. Muita gente não tem opção. E tem tantos candidatos, mas o povo vai fazer análise, o povo não é bobo. E tem que fazer essa análise mesmo. No mundo deles, ele tem que fazer uma análise. Então, eles vão pensar entre o pior e o menos pior. E isso faz com que o povo comece a idolatrar o menos pior. Porque me deu a botina, porque me deu a ambulância, porque me deu escola, e etc, etc. Quando tudo isso é obrigação. Sim. Por exemplo, eu tenho chamado muita atenção com quem fala comigo, que quando eu critico a eleição de pessoas semelhantes a Tiririca, por exemplo. Ah, sim. Eu critico isso. Sim. Porque Tiririca, ele não tem a menor condição de nos representar politicamente. Muita gente vai dizer, e diz, e disse,
que é um voto de protesto. Como não tem político que vale a pena, eu vou votar no palhaço, que né, foi a profissão do Tiririca muito tempo, que aí eu não estou levando a sério mesmo e esse é o meu protesto. Exatamente. Funciona esse Isso protesto? É horrível. É um discurso, infelizmente, de quem ignora a ciência. Porque se entendesse a política como ciência, esse é um protesto contra quem? Contra mim mesmo. Eu estou protestando, então, contra mim. E aí vem aquele discurso, não, mas Tiririca não matou uma sessão. Uai, tu elegeu ele para matar sessões? É. Ele não está fazendo mais que obrigação? Isso. Assim como eu não mato um dia do meu trabalho. Agora, também não adianta eu não matar nenhuma sessão e não ter um projeto também, que é o meu trabalho. Para começar, ele não teria condição porque ele não sabe escrever. E é ruim, porque o cara tá político, vive do teu dinheiro, vive do meu, é nós que pagamos salário, e ele não estuda. E ele está na idade boa para estar estudando, pelo menos, não era? Sim. Deveria fazer isso, né? E não ficar se gabando que eu sou analfabeto e político. Sim. Não, eu não vou me gabar disso. Então, isso mostra que o nosso povo, eles não levam a sério a política, não é porque eles não querem, mas é o contexto em que política no Brasil é feito. Feito com dinheiro, feito com quem manda, com quem tem o nome tradicional. E aí o povo precisa disso. Todo mundo tem um líder. Então, Mahatma Gandhi na Índia, Madre Teresa Calcutá, Chico Mendes na Amazônia. Sim. Então, sempre nós tivemos uma liderança. Sim. O povo sempre precisa. Até os animais têm seus líderes. É interessante só citar Madre Teresa, citar o Gandhi, citar o Chico Mendes, para mim foi o ponto interessante, porque vai ter muita gente na internet que quando o senhor falar Chico Mendes vai falar vagabundo e tal, e vai defender quem o matou, né? As pessoas que eram contrárias ao que ele fazia, né? A bandeira que ele levantava de preservação e tudo. Então, e como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com essa ideia de que quem está no lado oposto ao meu, e aí são duas perguntas, na verdade, diferentes. Quem está do lado oposto ao meu é errado, não quero conversa, não quero nem ouvir. Mas também vai ter gente que vai pegar pessoas antagônicas, vai pegar aqui o Lula e o Bolsonaro e vai falar assim, isso é tudo farinha do mesmo saco, é a mesma coisa. E aí tem essa ideia fixa na cabeça de que a política não tem jeito, que é tudo igual. Quer dizer, o diferente eu não aceito e tem o pensamento de que, na verdade, não tem ninguém diferente, é tudo igual. Isso é senso comum, né? Porque vamos pensar, vamos raciocinar sobre o Chico Mendes. Ele estava ali defendendo a preservação do meio ambiente, ou do todo o ambiente. De Chico Mendes até hoje, olha o drama do humano. Não está chovendo por quê? Porque os céus não querem chover? O problema é do clima? Não, o problema é humano. É que o homem desmatou, que não deveria desmatar. E, politicamente, fez vista grossa para o desmatamento. Então, enquanto nós, pedagogicamente, não ensinar o nosso povo que o meio ambiente é aquilo que vai dar sustentabilidade à vida na Terra, é óbvio que eles vão pensar assim. Porque o povo também historicamente negado o direito de saber. Nós temos uma Constituição, artigo 205, que diz o quê? Educação é um direito de todos, dever do Estado, da família, que exerce juntamente com a iniciativa privada, visando. Então, esse visando designa na nossa Constituição objetivos. Primeiro, formação plena, né? O desenvolvimento pleno do ser humano. É o primeiro objetivo lá. Segundo, preparação para o exercício da cidadania. Terceiro, qualificação para o trabalho. Dos três objetivos, qual deles é o exercitado? O terceiro, que é exercício para o trabalho. Então, nós estudamos para trabalhar e não para pensar. Então, desmatar, para muita gente, parece progresso. Mas desmatamento sem políticas, sem marcos regulatórios, significa diminuir a vida na Terra. Não só humana, mas de todos os outros animais. Então, Chico Mendes tinha razão. Agora, a forma como Chico Mendes atuou, podemos questionar. Sim. Mas o objetivo não. Sim. Ele estava correto, né? Talvez podemos discutir formas. Isso é necessário. Lula, Bolsonaro. Nenhum, nem outro. Porque eles foram eleitos. Tanto é que quando alguém me pergunta, Bolsonaro foi um bom presidente? Eu falo, diga você.
Para mim, ele foi coerente. Só que muitas pessoas, quando eu digo ele foi coerente, já... Você tá louco? Não estou louco, ele foi coerente. Porque nada do que ele disse antes, ele não exerceu. Exato. Tudo que ele prometeu, ele entregou. Isso aí a gente não pode negar. Eu vou dizer que ele não é coerente? Agora, não estou dizendo que ele é bom, estou dizendo que ele é coerente. Entende? Lula, gente, o que ele quiser fazer de bom para a sociedade é obrigação. Isso não torna ele bom. Ele só está fazendo o que tem que ser feito. Agora, qualificá-lo como meu presidente emocionalmente é um erro, porque política é razão, não é emoção. Eu não voto porque eu odeio, nem porque eu gosto. Eu voto porque a pessoa tem um projeto condizente com a minha realidade, a realidade do país. Então, nós precisamos criar fórmulas pedagógicas, didáticas. Pode observar que são 2 termos que desapareceram da própria educação. A pedagogia, a didática, de ensinar o nosso povo a votar por uma questão de coerência e de vida. E não porque eu odeio, porque é futebol. Isso não é futebol. Isso não é torcida. Eu ganhei a eleição. Você não ganhou nada, você ganhou responsabilidade. Não tem ganho nisso. Mas, professor, como é que a gente sai desse buraco da pessoa não querer conviver com outro que votou no candidato que não agradava a ele? Como é que faz isso? São 2 coisas, na minha concepção. E que mesmo as minhas concepções são questionáveis. A primeira é a educação. Nós temos que tirar... Porque nós não temos um sistema educacional. Na verdade, nós temos projetos de governo. Cada governo tem o seu projeto a partir da sua concepção do que ele acha que é educação. E a partir daí, você não forma cidadãos e cidadãs. Você forma cabeças trabalhistas. Então, a primeira coisa é resolver o problema da educação. Criar um sistema com um sistema educacional que diga, olha, nós vamos trabalhar através dessa visão pedagógica, mensurar resultados com essa educação, trazer algumas disciplinas como a antropologia. Esse problema é antropológico, porque a antropologia trabalha com a formação educacional e com a formação cultural. Então, tem que trazer antropologia para a sala de aula, formar os meninos já de criança antropologicamente, que é o diferente que tu colocas. A antropologia vai me fazer respeitar o diferente. Então, nós estamos em um país que tem racismo porque a gente não respeita o diferente. Nós estamos em um país que tem feminicídio porque não respeitamos a mulher, porque é diferente, ela pensa, ela age diferente de nós. E aí segue. Então, por a ausência da antropologia, a ausência da psicologia como disciplina, a ausência da economia. Olha, eu sempre digo, é uma aberração. Eu nunca vi economia. Quando chego na universidade, eu posso escolher um curso de economia. Se eu nunca estudei economia durante toda a minha formação básica. Você não tem um básico para a vida, para abrir um pequeno negócio. Você não aprendeu assim. Não aprendemos isso. E economia, eu costumo dizer, John, e para quem nos escuta, que a economia ela é fundante e ela é determinante. Por que ela é fundante? Porque, de acordo com a minha condição econômica, eu vou fundamentar uma vida baseada naquela economia que eu tenho. Ela é determinante porque ela determina o que eu como. Eu não como a comida que eu quero, a que eu posso pagar. Eu não compro o carro que eu quero, mas o que eu posso pagar, e assim sucessivamente. Então, é necessário a vida. A economia é uma educação básica. E nós não estudamos economia. E que, na minha cabeça, parece ser algo ideologicamente pensado, politicamente desejado. Professor, o senhor citou aí, durante a sua fala, que o Brasil é um país racista, né? E a gente acabou de passar, dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. É uma data em que, geralmente, as pessoas se voltam mais atenção para isso, os meios de comunicação falam mais sobre isso. E outro dia, no dia, né, da consciência negra, alguém postou assim, hoje é o dia da consciência negra, é o dia de gente branca postar o vídeo do Morgan Freeman falando que não tem que falar disso e tudo mais. Então, tudo que a gente vai conversar a partir de agora o senhor está conversando com uma pessoa branca e eu como um homem branco, e muito privilegiado em muitas coisas, e eu me entendo assim. Eu queria entender do senhor qual é o papel de quem não sofre o racismo
no movimento antirracista. Antirracista, Qual que é a posição que a gente deve ter, o movimento que a gente deve fazer mais importante? Vamos começar pelo Morgan Freeman. Né? Na época que apareceu a fala dele, a primeira pergunta é, será que ele falou mesmo aquilo? Né? Porque ele tem poder de televisão, ele tem poder midiático. Eu nunca vi ele fazer aquela fala. Ele fazer. É um texto que vem com a foto dele. Para começar, tem uma dúvida aí, se ele realmente disse isso. Segundo, quando ele aparece na mídia do seu país, ele não fala desses assuntos. Ele não está no dia a dia dessa pauta. Então, ele é um homem negro. Mas sim. Eu acho que temos o vídeo, hein, professor? Né? Temos o vídeo do Morgan Freeman. Falando, né? Ok. Então, vamos considerar essa possibilidade do vídeo. Mas ele está no dia a dia da discussão. Ele, como um homem norte-americano que tem poder de mídia, ele fez o papel de um como que é esse lado, nosso líder da Igreja Batista, né? O pastor. Isso. Eu tenho um sonho. Por que eu esqueci o nome dele agora? É o Martin Luther King. Martin Luther King. Ele faz essa luta? Não. Se ele não faz essa luta, então não basta ser preto para falar de preto. Sim. Não, ele é um Malcolm X? Não é. Então, ele não tem autoridade nem reconhecimento. Por que ele não apareceu agora na morte do George Floyd? George Floyd. Por que ele não apareceu fazendo uma defesa daquela brutalidade? Então, ele não tem autoridade. Sim. Não é isso? Sim. Então, a fala dele é como eu dissesse, o grito do homem mau, o silêncio do homem bom é o mesmo peso. Sim. Percebe? Então, ele não é autoridade. Aqui no Brasil, Pelé, um homem negro, poder de mídia, dinheiro, tal. Ele já fez a nossa luta? Não. Então, para mim, ele não diz nada. Percebe? Então, é como se o Freeman estivesse pongando no trabalho, na luta dos outros. Né? Depois, ele não sofre o racismo porque ele é um ator e muito bem reconhecido. Ele não sofre esse racismo que nós sofremos. Nós que estamos na ponta, na favela, no quilombo, ele não conhece essa realidade. Então, ele não tem autoridade para falar sobre essa luta, por mais que ele seja um homem negro. Então, e aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dizer o seguinte, nós estamos no segundo país mais negro do mundo. O primeiro país é a Nigéria, o segundo país mais negro do mundo é o Brasil. Se nós pegarmos os homens e mulheres negros do Brasil, os pardos e as pardas, autodeclarados, importante dizer, quando diz, o Brasil tem mais 62% de povo preto. Não é o governo que diz, é ele que me perguntou como você se autodeclara. Eu disse, eu sou preto, eu sou preta, sou negro, sou negra, sou pardo, sou parda. Então, isso são números oficiais. E é legítimo, porque tem uma pessoa dizendo que ele é negro, negra, né, pardo, parda. Aí, nós temos, somado a isso, mais de 350 anos de processo escravocrata. E aí eu quero dizer que o sistema escravocrata ele é um sistema econômico, onde alguém forçadamente só trabalha, come mal, dorme mal, vive mal e tinha uma perspectiva de vida de 29, 30 anos. Não passava disso. Tanto é que o número de pessoas trazidas da África para o Brasil eram crianças, adolescentes e jovens, na sua imensa maioria por conta da perspectiva de vida. Nesses mais de 358 anos de escravização, tinha uma lei que dizia que o povo preto não se estudava. Ou seja, é proibido estudar o povo preto, como também na América do Norte e em todos os lugares. O que significa que você, menino branco, tem 358 anos na minha frente de estudos. Você só estudou e eu não. E eu não estudei porque eu não quis, estudei porque não me deixaram. Primeiro, porque me trouxeram para um lugar que eu não sei onde é que eu estou. E segundo, não me impede de ir à escola. Você tem culpa? Você não tem. Mas você foi privilegiado e eu prejudicado. Isso não tem jeito. Percebe que é um problema que nós temos? É um problema histórico, estrutural, institucional e que politicamente não se fala disso. O senhor trazendo isso, me vem duas coisas à cabeça imediatamente, que é essa coisa da meritocracia e automaticamente quem é contra o sistema de cotas, a política de cotas. Exatamente. Quer dizer, como nós vamos falar em um mérito se o outro só foi beneficiado? De que mérito eu estou falando? Ou melhor, qual é o conceito de mérito? Johnny e todos vocês que nos escutam,
O Brasil tem um negócio de pensar inversamente, enviesar o pensamento. Vou dar exemplos básicos para pensar as coisas mais complexas. Quando você é criança ou adolescente que vai no supermercado, sua mãe vai dizer o quê? Olha, cuidado com as ruas, cuidado com os carros. Tira o homem do volante do carro, vai ter problema esse carro? Não, o problema não é o carro, não é a rua, é gente. Eu tenho que ter problemas, ou melhor, preocupações com gente, não é com carro. Ah, vamos fazer uma caminhada contra as drogas. Tá, vai deixar de existir? Porque droga é uma árvore, que está quietinha lá. É um homem que vai lá, pega ela, manipula e faz o que faz. Sim. Então, veja, essa é uma coisa simples, mas aí você vai pensar as complexas. Então, quando eu penso racismo, é mimimi, para começar, não existe mimimi, existe um problema. Que eu preciso tocar, por mais polêmico que ele seja. Sim. Mas eu preciso tocar nele com responsabilidade, com respeito e visando resultados, que é a eliminação do problema. Aí, observa bem, meritocracia é um termo equivocado. Como é equivocada a ideia de conquista. Olha, o cara saiu lá de Portugal, atravessou o oceano, matou a imensa maioria dos nativos e vê um filme Conquista do Paraíso. O descobrimento. Descobrimento. E nós aceitamos isso. E reproduzimos, que é pior do que aceitar é reproduzir. Sim. Sem pensar o que está sendo dito. Então não houve conquista. Houve invasão. 20 de novembro comemoramos a morte de Zumbi. Não houve morte, houve assassinato. Isso. Na escola, eu me lembro de aprender nas aulas de estudos sociais. Era uma matéria que a gente tinha... Estudos sociais. Antes de estudar história, que falavam que as pessoas escravizadas eram trazidas da África. E elas não eram trazidas, elas eram sequestradas. Né? Elas eram tiradas da sua família. Exatamente. Isso não é falado do jeito certo. Exatamente. Esse é o problema. Porque aí isso cai numa espécie de normalidade linguística, que é um suicídio da língua. Eu sempre digo, por exemplo, injúria racial. O que é injuriar? É tu ou eu colocar um no outro um adjetivo que você não o tem. Aí então tá, quando você diz que eu sou um negro feio, porco, isso é injúria? Não, isso é racismo. Por isso que bem recente a gente vem brigando e a lei 7.719, que era da injúria, se tornou também crime. Porque, vamos pensar o caso de Goiânia, lá do Aldeia do Vale, bom, pelo menos o que veiculou foi no Aldeia do Vale, que o moço vai levar o entregador, o entregador, e a mulher diz... Eu quero um branco, não quero esse preto. Aconteceu agora também no Sul a mesma coisa. Uma pastelaria recebeu como observação no pedido que uma cliente fez que ela não gostaria que o entregador fosse um negro. Negro. Então, isso aí é injúria, que aqui foi tipificado juridicamente como injúria. Então, significa que não era apenas contra aquele negro, que se fosse outro ela aceitaria. Tanto é que eu conversei com um delegado e disse, não, se fosse outro também ela não aceitaria. E se fosse um terceiro negro? Não, e um quarto, e um quinto, e um sexto. Não, então isso é racismo. Isso não é injúria. Porque qualquer negro ou negra que fosse, ela não aceitaria. Então, as pessoas estão suicidando a língua. Quer dizer, você tem um conceito e nós colocamos a prática a partir do nosso senso comum e não do conceito linguístico. Então, são questões que são necessárias a gente falar. Né? Não é porque eu não gosto do delegado, mas é porque o delegado atuou equivocadamente diante da lei. Sim. Ou ele não está fazendo a interpretação adequada. E aí nós temos vários problemas nesse campo. Então, isso de mérito, conquista, injúria racial, eu chamo isso de suicídio linguístico. Sim. Ou então pessoas que não estão estudando e exercendo profissões que exigem conhecimento. Não basta eu ter uma graduação. Eu preciso pesquisar. Eu preciso aprofundar o que eu conheço para poder falar com responsabilidade e com autoridade. E aí eu tenho que dar uma dose de remédio que elimine esse problema. Então, essa é a questão do mérito. Contra as cotas. Cotas é uma política pública. Se trata de uma política pública, não é para eu gostar nem odiar, mas para eu entender. Entende? Política pública não é gosto. Sim. Assim como eu odeio estudar, eu não gosto de estudar. Moça, estudar não é questão de gosto. Gosto é paladar.
E gosto é feijão, é churrasco, essas coisas. Estudar é necessidade. Porque eu não sou boi, não sou galinha, não sou porco. Esses animais não precisam estudar, porque eles já nascem pronto. Nós, humanas, necessitamos estudar. Porque a gente tem capacidade de discriminar, nós temos capacidade de amar, nós temos capacidade de odiar, de matar. Então, um boi não mata outro. Ele não tem a intenção de matar o outro. Ele vai fazer uma defesa, eles vão brigar. Mas ele não sai dizendo, eu vou matar o outro boi. Quem faz isso é humano. Aí, por isso, a necessidade da educação. Porque nós temos uma racionalidade. E, se nós pegarmos a própria história da pedagogia, se realmente foram os gregos, mas notado especificamente os filósofos sofistas, Protágoras, Lísias, que criaram a ciência pedagógica, então eles vão dizer que a pedagogia tem como finalidade moldar a alma. E o que é moldar? Tornar ela dentro de uma concepção adequada. E o que é a alma para eles? A razão, não é o espírito. A alma para eles era a racionalidade. Então a educação nasce com essa finalidade de moldar a alma. Tornar o homem e a mulher seres pacíficos e com um comportamento capaz de viver harmonicamente em sociedade. É isso a função da educação. Sim. Então eu não posso pegar um sistema educacional em um país negro, qual é o caso, e o nosso sistema europeizado, que é o branco. Vejam aqui, pensem comigo, por que a bússola só aponta para o norte? Como se ela fosse necessariamente criada para apontar para o norte. Não, ela é uma criação do homem. Então, quem pensou a bússola, pensou só virada para o norte. Mas por que negar os outros pontos cardeais? Se em todos os pontos tem gente. Ou seja, é o europeu, porque ele está no norte, ele passa a ser a referência. Eu, Dumas, você, John, certamente eu faria ela apontando para o sul, porque é no sul que eu estou. Então, eu não vou nortear uma conversa, eu vou sulear. Percebe que a linguagem é muito racista, muito eurocêntrica? Sim. E aí eu sou polêmico porque eu discordo disso. Eles são inteligentes e eu não. Entende? Eles estão corretos. Só que corretos do ponto de vista do seu habitat, não do meu. Sim. Porque para valorizar o habitat dele, ele nega o meu. Vamos para a palavra cultura? Cultura popular, cultura erudita, folclore. O que é folclore? Então, há 3 culturas. Quem cria isso? O europeu. Quer dizer, a cultura popular é o futebol, né? A cultura erudita é um concert. Mas aí vamos pensar, então, nas especificações dessas... O esporte. Quantos negros jogam tênis? Poucos. Quantos negros estão no vôlei? Também poucos. Mas no basquete? Muitos. Percebe? Quantos negros estão no concert? Poucos. Hipismo? Poucos. Futebol? Muitos. Preciso dizer mais alguma coisa sobre essa ideia de cultura? Que um é inferior, a outra é inferior? Quem criou isso? Aí eu sou arrogante? Isso não pode ser dito. Percebe que nós temos uma dificuldade de um país que não pesquisa? Sim. E que não é educado, né? Eu perguntei para o senhor o que eu poderia fazer e foi ótimo que o senhor deu uma aula e ensinou nessa resposta, porque às vezes o que a gente tem que ser é educado para não... Enfim, para ouvir e para entender. Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas precisam ser educadas nesse sentido. Estou certo, professor? Sim, é educação. Educação não é ponte. Educação é fonte. Esse negócio da educação é a ponte. Não, ela não é ponte. Ela é fonte. Essa fonte que vai nos tornar homens e mulheres respeitosos um dos outros. Sim. Você, Johnny, qualquer pessoa tem o direito total de me discordar de mim. E eu tenho a obrigação de respeitar a sua discordância. Eu posso não aceitar, mas respeitar eu tenho a obrigação. Muitas pessoas na internet... tem algumas coisas que acontecem do tipo, o senhor falou de mimimi, mas tem outras coisas que são ditas assim nas redes sociais, que é agora tudo é racismo, tudo é preconceito, ou
Quando veio o movimento Vidas Negras Eles Importam. importam. Mas todas as vidas importam. A pessoa tentar se colocar nesse lugar, assim, sem entender de fato do que se trata, também passa por essa necessidade de se educar. E hoje, professor, existe uma parcela da população que acha que o professor ele está ditando uma... Qual que é o termo que doutrinação. Uma doutrinação. Estão fazendo uma doutrinação ao tentar abordar temas como esse. Como, por exemplo, o sistema de cotas que a gente comentou. E como é que fica o papel do professor se está sendo tirado dele esse poder de poder levar a informação, de poder ensinar as pessoas? Isso. É fundamental tratar disso. Há professores que não são professores, isso é fato. Há muito charlatanismo nas escolas. Ou seja, a pessoa tem uma graduação, ficou muito fácil no Brasil, ele tem uma pós, ficou muito fácil. O que mais tem nessa Goiânia é pessoas ganhando dinheiro para escrever o projeto de pós de um outro. O que mais tem? Então, isso já é falso. Um educador, uma educadora, verdadeiramente, ele quer ser educador. Ele quer pesquisar. E quando ele pesquisa com seriedade, ele vai para uma sala de aula com um compromisso de formar pessoas. O que ele pensa, ele tem que deixar em casa. E ele pode até levar com ele, mas não socializa, porque é o pensamento dele. Eu tenho que instruir o estudante, a estudante, de forma autêntica, mas deixando ele ser livre para perceber as várias opções de escolha. A doutrinação só acontece em um ambiente, igreja. Não existe doutrinação em escola. E não vai existir, por mais que há grupos dizendo que há doutrinação. E os grupos que dizem sobre doutrinação são grupos que não estudam. Não estudam. Eles não pesquisam, eles não entendem nada de didática, eles não entendem nada de psicologia, eles não entendem nada de sociologia, eles desconhecem essas ciências. Sim. Por isso mesmo, o senso comum deles diz que isso é doutrinação. Mas por que é doutrinação? Porque vai contrário àquilo que eu quero que os outros acreditem. Isso é ideológico. E apesar de não estudarem, inclusive de não estudarem história, o fato do senhor fazer essa declaração de que a igreja doutrina já te coloca num lugar de comunista. Esse professor aí não sabe o que está falando. Exatamente. E olha, tem uma aberração quando se fala de comunismo. Porque o comunismo é tão científico quanto o capitalismo. Pode observar que ninguém diz, eu sou capitalista, mas o outro é comunista. Por que então, se eu dissesse, você é capitalista, é um xingamento, seria uma ofensa a você, como se dizer, você é comunista é um xingamento. Não, gente, comunismo é um sistema científico e econômico. Assim como há outra coisa, eles são injustos também com o Adam Smith. Você ouviu alguém citar Adam Smith? Ninguém cita Adam Smith. E é um cara importante, porque criou um sistema econômico chamado capitalismo. Diga-se de passagem que Adam Smith estudou o capitalismo durante 12 anos da vida dele. Tinha uma ideia do Adam Smith que era que o individualismo é bom para a sociedade, Exatamente. porque quando eu quero o bem para mim, eu acabo beneficiando as pessoas. As outras pessoas. Esse é o capitalismo. Só que é assim, Adam Smith só esqueceu de perceber que quando eu penso no meu bem individual, eu acabo influenciando os outros desde que eles não estejam no mesmo nível que eu. Por isso você vai ser um homem rico para 30, 60 pobres. E esses 60 pobres estão trabalhando para um rico. Ele esqueceu de dizer isso. O que o Marx faz? E Marx não é de esquerda, gente. Nós de esquerda que diz que ele é. Eu às vezes eu dou risada porque só me vem comentários de internet. Quando você pega um político assim, as pessoas chamam de marxista. Isso aí mas como se fosse um xingamento. As pessoas não percebem a importância de Karl Marx para a história da humanidade. Você já viu um inseto ficar beirando uma luz apagada? Você já viu alguém jogando pedra em fruta verde? Por que essa coisa tanto contra Marx?
Porque Marx vai exatamente neutralizar o poder da ideologia do capitalista. Não é do capitalismo, do capitalista. Ou seja, ele tá falando contra uma pessoa. E aí, o Marx leva 13 anos estudando o comunismo. Ou seja, são 13 anos de estudos. Sim, sim. Não é? Muita gente cita Marx, mas não estuda Marx. Pega frases soltas. Sim. Assim como os fins justificam os meios. Maquiavel disse isso. Começa perguntando, em que capítulo do livro ele disse isso? Porque ele não escreveu isso. Isso é uma interpretação que não está de tudo errada. Ele disse algo nesse campo, mas não é qualquer meio. Percebe? Então, o que é que falta é uma leitura mais cautelosa, inclusive de pessoas ditas de esquerda. Porque, de fato, você vai encontrar gente de esquerda. Você já viu um presidente de partido de esquerda falar quanto ele recebe? Não. Mas ele está criticando o capitalismo. Isso. Ele está criticando o tempo todo, mas ganhando muitíssimo bem. Então, Sim. isso é desonesto. Sim. Não é isso? Sim. E eu, Dumas, pertenço a partidos de esquerda. Mas discordo com sinceridade desses discursos de esquerda. Que eu sou esquerda, mas estou ganhando dinheiro tanto quanto o de direita. Quanto é que um político merece ganhar? Vamos falar de um cargo como um vereador, por exemplo. Vamos tentar a questão de justiça. Ele deveria ganhar pelo seu grau de instrução. Entendi. Ponto. Se ele tem ensino médio, ganha de acordo com o ensino médio. Entendi. Se ele tem ensino superior, graduação, de acordo com graduação. Se ele tem pós, e assim sucessivamente. Pergunta se ele defende isso. Não defende, né? Então ele não é sério. Ele não está preocupado com tu, com nenhum de nós. Mas como é que muda isso, professor? Como é que se o político ele tem que partir da ideia de que a política deve voltar para o povo, para a sociedade, tem que fazer o bem para as pessoas, então a política ela não pode ser um projeto financeiro. Não pode. Não é essa a função. Não pode ser uma profissão. Não é profissão. Tem que ser um projeto de vida. Sim. Mas não vai ser. Vai ser? Então, tem jeito para isso? Tem. Quando eles defendem modelos econômicos, politicamente econômicos, como a Europa, então vamos seguir as regras da Europa. Que o político não recebe assim. Porque o político, seja uma mulher, é uma pessoa que diz, olha, eu fiz o meu trabalho privado, tenho minha aposentadoria, que me garante dignidade, e agora eu vou me colocar a serviço da sociedade. Ele quis fazer isso, ninguém está pedindo a ele. Entendeu? Mas nós vamos encontrar político dizer, olha, eu doei todo o meu salário. Pode desconfiar disso aí. Porque ele não está doando esse salário. Desconfia disso. Professor, quando a gente estava falando sobre racismo no Brasil, que o senhor trouxe aqui para a gente que tem alguns termos que são muito equivocados e às vezes a gente usa alguns termos assim de forma errônea mesmo, né? O senhor quer falar um pouco mais sobre isso? Sobre coisas que são comuns, né? E que muitas vezes existe algo por trás ali que não isso. Você vai falando e eu vou pensando aqui, John. Vocês que nos escutam, vamos refletir sobre a linguagem? Vocês já perceberam que a frota de carros do presidente geralmente é uma frota toda de carros pretos? Isso. Tanto aqui no Brasil quanto fora. Pode olhar que sempre são carros pretos. Aquela frota... Será que todos sentem o que eu sinto? A ideia de glamour, de poder, mas o carro preto é bem mais caro. Já observaram? Feijão preto. Ele gostoso demais. Gostoso e é caro. Uma grana preta é uma coisa boa, né? Também percebe? Dizem. Uma coisa boa. É. Mas e o câmbio? É negro. Câmbio negro. É crime ou não? É crime. É crime. Humor negro. Que é um humor pesado, ruim. Por que essa designação? Quando a coisa é ascensão, é poder, é preto, ninguém fala, eu comi feijão negro. Eu comprei um carro negro. Mas quando é crime, é negro. Será que isso não é problemático? Por que quando é crime é negro e quando é glamour é preto? E negro ou preto sou eu. Não são as coisas. Então há uma associação
né? Semanticamente falando e linguisticamente, há uma associação do que é ruim ao negro. E isso vai se reproduzindo na mente nossa. Né? Vamos pensar agora continentalmente. Se eu falo Marrocos, alguém pensa na África? Não. Não. Egito. Egito, alguém pensa na África? Dificilmente Os alguém... dois são África? São. Sim. São. Mas é possível você encontrar várias pessoas. Você fala Jamaica, eles lembram da África. Sim. Jamaica está na América Central. Não é muito estranho que a gente aprenda essas coisas e ninguém está falando isso? Então, a língua, ela precisa ser pensada. O criado mudo, por exemplo. Sim. O criado mudo é uma peça. E quem é o criado mudo durante o processo escravatório? Era aquele homem ou mulher que ia servir ao seu senhor, a sua senhora, entre aspas, no quarto, e ficava ali em pé, parado, mudo. E aí nós vamos ter suas negras, não são suas negras. Sim. Mulata, mula, Sim. a fêmea do cavalo. Mas é designado para uma mulher negra. Então são termos que nós não vamos pensando sobre o seu conteúdo, sobre a sua essência. E nós vamos então entendendo que o racismo é algo que é natural, ou que é normal. Não estou sendo racista porque todo mundo fala isso. Sim. Geralmente quem vai dizer isso é uma pessoa branca. É uma pessoa branca. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso aí Isso. E é bom lembrar que nem todo branco é racista. Sim. Né? É sempre respeitar, Sim. porque nem todo branco, nem toda branca é racista de fato. Sim. Eles não concordam com o racismo. Sim. O problema é que a branquitude, que é meia dúzia de brancos, hegemonicamente no poder econômico, político, jurídico, eles é que dominam. Eles dominam de forma que parece que todo branco não presta. Porque a branquitude, ela é má. Ela é má porque ela tem intenção de ser má. Sim. E aí nós precisamos, brancos e negros, brancas e negras, discutir racismo. Não é uns contra os outros, mas é esse diálogo. Nós precisamos dialogar. Nós precisamos falar de um país que é hegemonicamente negro e pobre. Porque se nós formos ali no centro penitenciário Odenir Guimarães, o antigo CEPAIGO, é a negritude que está lá. Mas é a negritude que durante 258 anos foi proibido de estudar e de ter emprego digno. E aí, ainda para finalizar essa ideia, não houve libertação de escravos no dia 13 de maio de 1888. Não houve libertação. Não, e assim, as pessoas falam como se a partir dessa data houvesse uma equidade. Equidade, resolveu o problema. Moço, nós estamos falando de um contingente de pessoas que não sabemos exatamente quantos homens e mulheres foram traficados, sequestrados da África para aqui. Nós não sabemos, porque Rui Barbosa queimou todos os documentos de tanta vergonha que ele ficou, segundo o que chega para nós, do país. Mas, pensa aquele contingente de pessoas nas fazendas escravizadas, que chega ali aquele antigo senhor e diz, olha, a partir de hoje acabou a escravidão, ninguém pode ficar nas fazendas, pode ir embora. E abre as porteiras. Tudo que aquele povo queria escutar. Só que 10 metros depois da porteira, a realidade chega dura e crua. E eu vou para onde? Daqui eu não sou. Essa língua eu não falo. Essa cultura eu não sei. Não sei nem sequer onde eu estou nesse mundo. Eu vou para onde? Cadê meu marido? Que ele foi vendido para outro estado. Cadê meus filhos? Que libertação é essa? E aí, pior. Porque para haver libertação, então nós vamos pegar os mesmos navios e levar todo mundo de volta. Não fizeram isso. Não tiveram a dignidade de levar de volta todo mundo, porque a sua terra estava lá, sua casa estava lá, sua cultura, sua língua, tudo está lá. Sim. Não fizeram isso. Então vamos dar uma segunda chance. Vamos então pegar esse povo todo e vamos indenizá-los pelos 358 anos de escravização. Também não fizeram isso. Dinheiro tinha, porque eles nunca pagaram por nada. E uma terceira opção, então, era inseri-los no mercado de trabalho. Também não fizeram, trouxeram o estrangeiro. De que libertação estão falando? Não houve libertação. O que houve foi um engodo, politicamente e economicamente falando. Então, é o povo que está aqui sofrendo até hoje. Por isso, é um privilégio de uns e a desgraça do resto. Entende?
Então, eu não tenho problema nenhum em dizer que o 13 de maio não é uma data importante para mim. E para muitos negros, negras não é. Não é uma data importante. Porque ela não representou nada. Entende? Sim. E a grande homenageada na... Princesa Isabel? Que era justamente uma mulher branca pertencente à família real, que era, na verdade, parte gigantesca do problema. Então a gente faz essa homenagem não pensando, fazendo essa reflexão das pessoas que foram libertas e o que deveria ter acontecido, mas homenageando alguém que não fez, efetivamente não fez nada. Não fez o que tinha que ser feito. Né? E aí, isso é complicado, porque para falar da lei áurea, nós não sabemos se a lei era realmente o que chega para nós. Não sabia ler, não sabia escrever. Então é o homem branco, naquele momento, querendo falar que ele é bom para mim. Ele não é bom para mim. Porque se ele fosse bom para mim, ele não teria me escravizado. Não é? Se ele fosse um homem humanamente, diríamos assim, filho realmente desse Deus Todo-Poderoso, ele não teria escravizado. Não é? Então fica difícil acreditar nessas boas intenções. Porque não há boa intenção. Não é? Não há, de fato, caráter. E são termos importantes para a condição humana. O caráter. Não é? A índole. Nós temos que valorizar essas palavras, né? Do ponto de vista estrito do termo, da essência do termo índole. É necessário a gente falar disso. O Brasil deixou de falar de virtudes. Pode ver que é uma palavra que não aparece. As virtudes humanas não aparecem nos discursos. E aí passa a ter, diríamos assim, os discursos, como eles falam, politicamente correto. Mas é um discurso estéril. Parece que tudo que cutuca ali o seu comportamento, e quando você percebe que o seu comportamento está sendo inadequado, isso vira politicamente correto. Aí a pessoa fala, não me incomoda, me deixa aqui falando mal das coisas que eu falo mal, não querendo pensar sobre o problema que existe, eu desconsidero, não vem com essa história. Exatamente. E aí há uma hipocrisia dos discursos. Porque citar o povo negro não quer dizer que eu estou resolvendo o problema. Tanto é que não está resolvido. Não está. E eles citam. Então, inclusive, muitos negros de bastidores de políticas, eles acham que eles estão fazendo um grande serviço. Qual é o grande serviço? Não sei se vocês viram, 2018, exatamente esse ano, eu não lembro o mês, mas o ano é 2018, o Jornal Popular, ele traz uma reportagem do número de negros que foram assassinados violentamente no Estado. Inclusive, à época, eles consideraram a comunidade São Simão, deram como exemplo que foi a exterminação de uma cidade do tamanho de São Simão, aqui no sudoeste do Estado. Quer dizer, de 2010 a 2018, mais de 23 mil pessoas negras foram assassinadas. Peraí, não tem algo errado? Quem nos representa de fato? Não é? Como a polícia nos trata, por exemplo. Né? Você vai ver que tem um contingente de policiais negros. Mas a polícia nos trata muito mal. A polícia mata as pessoas negras. É todo policial? Não, gente. Nós estamos falando de uma categoria. Que há policiais honestos. E eu tenho certeza, como 2 mais 2 são 4, que há policiais honestos. Que, de fato, cumpre a sua missão de segurança ao povo. Mas os policiais que estão matando negros são maioria. Dificilmente um negro escapa da maldade de um policial. Né? Eu lembro muito bem de um ator em Salvador. Ele estava numa peça em Salvador. De repente ele está andando, mas um figurino dele, e ele cai. Quando o rapaz olha, ele está baleado. Meu Deus. Isso foi 2001, 2002, por aí. Eu falei disso, inclusive, em um vídeo. Vai olhar, a polícia atirou no menino preto. E o figurino era branco. O que a polícia alega? Que houve uma denúncia de roubo por ali. O primeiro preto que ele viu, ele dá um tiro. Ou aquele caso de Sergipe. O gás lacrimogêneo. Sim. Teve o caso no Rio de Janeiro também da família que foi... No Rio de Janeiro tem muitos casos, infelizmente.
mas em que o exército atirou com mais de 50 tiros numa família. Exatamente, negra. No carro, Então, essas coisas, não é porque a gente não gosta da polícia. Muito pelo contrário, nós não estamos para gostar da polícia, nós estamos para respeitar a polícia. Sim. Não é? Tanto é que eu sou defensor da força policial, desde que a polícia atue justamente, sem racismo. Né? Essa coisa de matar a juventude negra, de não gostar, o que o negro faz de errado? Eu sempre digo, deve ter algum poder em nós, negro, que nós não sabemos, que basta nos ver que quer nos eliminar. Que todo negro é bandido. Não é assim. Até porque eu sempre digo, se tem bandidagem, não é o povo negro. É 2, 3 que detém poder. Ele que é o bandido, porque ele que rouba. Ele que desvia o dinheiro da saúde, ele que desvia o dinheiro da educação, ele que desvia o dinheiro de todo mundo o tempo todo. Porque não existe essa história de dinheiro público. Esse dinheiro nosso. Né? Não tem, dinheiro público é de quem? Não é? Isso aqui é um bem público. De quem é? Existe uma ideia de público, de que o público é de ninguém. É de ninguém. E o público é de todo mundo, né? Então, eu sempre digo, se não é de ninguém, é meu. Então, eu preciso dizer, é de alguém que trabalha, que todo dia pega um ônibus lotado, 4 da manhã, e leva até 2 horas para chegar no seu emprego. É dele. Então, eu preciso respeitar o dinheiro dessas pessoas. Eu não posso desviar. Não é? Então, do ponto de vista político, eu não sei se às vezes eu exagero, às vezes eu penso isso. Mas eu fico lendo a Bíblia e olho sempre aquela cena do faraó, quando ele escraviza os hebreus. E aí um dia diz a Bíblia que ele está na janela e olha para aquele contingente de pessoas escravizadas e ele começa a se preocupar e diz, olha, esse povo ficou numeroso, esse povo pode se organizar e tramar contra mim. O que ele faz? Vai lá nas parteiras, chama todas as parteiras, diz, a partir de hoje, todo menino macho, hebreu que nascer, mate. Não. Deixa viver só as mulheres. Será que o político, essa branquitude, que não é nem meia dúzia que detém o poder, não está dizendo que esse povo ficou muito grande no Brasil, se a gente der conhecimento, se a gente der dinheiro, ele sobe no poder e nunca mais nós chegamos lá. Então vamos deixar esse povo na desgraça. Eu penso isso. Caramba, professor, eu não sei como te agradecer por essa aula que o senhor nos deu aqui, o privilégio de te ouvir falar e de aprender com o senhor. Quero agradecer muito, inclusive, um gesto que o senhor teve no início do episódio e que eu quero me desculpar por não ter repetido, mas que a partir de agora vai ser uma regra aqui quando a gente começar os episódios, que é se descrever para quem não está nos ouvindo. Então eu sou o Johnny, estou de frente para o professor, sou um homem branco, estou vestindo uma camisa vermelha, uma calça azul, estou usando fone de ouvido, o professor também está. E agradeço demais você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. E agradeço demais o senhor por ter nos ensinado tanto aqui, professor. Vou deixar o senhor se despedir de quem nos assiste e, evidentemente, convidar também para te acompanhar nas redes sociais. Eu sei que por lá o senhor divulga também as suas palestras e as suas ideias, né? Isso. John, eu que lhes agradeço por nos dar essa oportunidade, porque nós não temos oportunidade muito na mídia. Tanto é que eu fui à TV Brasil Central e dizia, gente, vocês têm que nos chamar o ano todo, porque o racismo acontece todos os dias. Vocês têm que nos pautar na economia, nós falamos de economia. Tem que nos pautar na política, porque não estamos lá. E os que lá estão não nos representam, na maioria das vezes. Tem que nos pautar sobre a geografia da fome. Quem passa fome é preto, mas quem gera comida é o preto também. A agricultura familiar é basicamente preta. Por isso nós, os pretos, nunca aparecem no Globo Rural, por exemplo. Porque só tem... O agronegócio é branco, não é preto. Então, eu agradeço por essa oportunidade de um importante canal de comunicação nos pautar para falar de tantas coisas que são fundamentais para a existência, né? Para a gente garantir, diríamos assim, harmonia social. Eu tenho o @Prof. Dumas, é o meu Instagram, tem muita coisa lá, que a gente vai falando, vai postando, e sempre eu me preocupo em respeitar aqueles de quem eu discordo. Mas, ao mesmo tempo, dizer ele tem o direito de pensar diferente de mim. Entende? Cabe a mim entender. Se eu entendo e eu concordo, ok. Se eu entendo o que ele falou e discordo, eu preciso também dizer da minha discordância para dizer que somos, de fato, isso é democracia. Isso é democracia. Democracia
não é essa ideia da maioria. Democracia é um jeito de fazer política onde os diferentes se respeitam. Então, viva a democracia. E ninguém ataca a democracia. Ataca-se pessoas que querem defender um sistema, uma forma de governo chamado democrata. Então, a democracia é um termo, é uma teoria. Então, pode falar contrário, ela não vai mudar nada, ela continua existindo. Então, dizer, por último, também que vocês aí que nos escutam, vocês não precisam acreditar em nada do que eu falei. Tá? Não tem esse direito de acreditar em absolutamente nada. Porque se você acredita, você corre o risco de um equívoco, reproduzir equívocos, inclusive da minha parte, embora eu sempre me preocupo em não me equivocar naquilo que eu defendo. Sobre o que eu falei até agora, vocês têm a obrigação de estudar, de pesquisar e pensar sobre. Esse pensamento é teu, esse direito é teu, e aí você tem atitudes condizentes com o que você pensa, com o que você pesquisa. E abrir nosso coração às novidades. É sempre importante pensar sobre o novo. Por mais insegurança que ele nos sugira, eu tenho que pensar as novidades, sem desmerecer aquilo que é fundamental à vida, amar. Nós estamos em uma sociedade extremamente agressiva. Nós estamos vivendo dias extremamente de agressividade, de violência, de homens contra mulheres, de polícia. Até o magistrado brasileiro é muito violento às vezes. Então a gente precisa repensar tudo isso se queremos de fato ser chamados filhos e filhas de Deus. No mais, John, eu estou a serviço. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado, e sempre que precisar eu puder e souber, eu venho. Muito obrigado, professor. Obrigado você que assistiu mais esse episódio do Johnny Cast. Tenho certeza que você gostou. Muito obrigado. Até semana que vem.